Olá pessoal, voltando aqui com mais um vídeo no canal, um vídeo voltado para ETFs, por mais que o canal seja focado em ações japonesas, mas quero também trazer alternativas para os investidores iniciantes, trazendo com um potencial de receber uma renda passiva, receber uma renda mensal. Então, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, é apenas informação e divulgação de análises e estudos aqui acerca dos ativos financeiros aqui no Japão. Então, no vídeo de hoje a gente vai apresentar uma estratégia de renda mensal, de renda passiva todos os meses, receba dividendo todos os meses através do ETF 2868, tá? Então, o que é esse ETF 2868? Ele é um fundo negociado em bolsa, da qual ele replica, né, o desempenho das ações do SP 500, mas junto com o mercado de opções, tá? Uma estratégia de venda coberta. Ela é focada o foco dela é em dividendos mensais, você receber dividendo todos os meses, e isso é ideal para aqueles que buscam uma estabilidade de fluxo de caixa, né? Então, para receber periodicamente. Então, os benefícios de se investir no 2868 seria essa renda mensal, tá? Por mais que seja uma renda mensal variável, mas ela é bem resiliente, ela não tem uma alteração muito brusca, tá? Nos seus dividendos mensais. Então, isso é um excelente como complemento de renda, né? E também a acessibilidade, né, dos investidores, né? Então, através de cotas com valores bem atrativos, tá? Valores bem baixos. Então, quais são as limitações e as desvantagens, tá? Então, o ETF 2868, ele não acompanha o índice SP 500 de forma completa, tá? Por causa justamente da sua estratégia de venda coberta. Então, isso atrapalha o crescimento, tá? Então, esse ETF ele não é focado para aqueles que querem evoluir patrimonialmente, ele não é focado para um ETF de valorização, mas sim de renda mensal, tá? Ele replica, né? Ele tem como fundo referência dele o XYLD, então ele é um fundo de fundo, tá? Então, dentro do 2868 ele tem cotas do XYLD, tá? Então, nós temos nesse caso sobreposição de taxa, porque o XYLD ele tem taxa de administração, depois que ele passa todos os seus rendimentos ao 2868, o 2868 também tem taxa de administração, então você é cobrado duas vezes em taxa de administração, tá? E ainda o risco tributário, né? Pois os dividendos eles têm o desconto do imposto de renda que eu vou explicar mais à frente. Então, qual que é a estratégia dessa venda coberta, né? O ETF, eles adquire as ações do SP 500, tá? E em seguida ele faz a venda, né, das opções, né? Ele faz a venda das opções de compra, tá? Das ações que possui, tá? Então isso acaba gerando um dividendo, uma renda, né? Um recorrente mensal, tá? Que seria no Brasil fala de dividendo sintético, tá? Não é bem propriamente dito um dividendo, mas é o cupom, tá? Então, através disso, tá? O XYLD, ele recebe os dividendos e dos dividendos que ele é recebido é descontado 30% de imposto de renda americano. Ao repassar esse valor líquido, né, os 70%, ele ainda desconta a taxa de administração, e aí o 2868 ele recebe, né, esse valor líquido, e aí ele desconta a taxa de administração do 2868 e depois ele repassa ao investidor, que o investidor ainda é descontado ainda um imposto, né? Pois ele não é coberto pelo NISA. Então ele acaba sendo descontado também em 20,315. Então é muita sobreposição de taxa e muita sobreposição de imposto, tá? Então ele não é voltado para rentabilidade, para crescimento, apenas rendimento mensal. Então, o ETF 2868 ele não é elegível ao NISA, tá? E tanto o 2868 quanto o XYLD, você não consegue se beneficiar
da isenção da isenção de imposto de renda e ganho de capital. Então, o comparativo de desempenho, né, já começando da esquerda para a direita, nós vemos que o SP500, só esse ano de janeiro até novembro, né, ele teve um crescimento de 26%, tá? Já em seguida você vê o SPY, né, um ETF de SP500, que também reproduziu, né, praticamente idêntico, né, uma rentabilidade de 26%. Aí nós vemos, né, o 2868, né, que é o terceiro gráfico, né? Só esse ano foi uma rentabilidade de 15%, tá? E o XYLD, que é o último, é uma rentabilidade de 6%. Então, ele dá uma renda recorrente todos os meses, mas ele não evolui patrimonialmente. A diferença entre o XYLD e o 2868 está no iene, tá? Então, a desvalorização do iene, tá, fez com que teve essa diferenciação de valorização anual. Então, aqui uma simulação de rendimento, nós vemos, né, que nos últimos 12 meses, né, ele teve um dividend yield de 7,83, tá? Então, pagou 88 ienes, né, nos últimos 12 meses. Então, muitas vezes as pessoas podem achar que é um valor baixo de dividendo, se tratando de Japão, não é um dividendo baixo, tá? Muitas vezes as pessoas focam, né? Então, de quantas cotas eu preciso para poder parar de trabalhar? Não pense por essa forma, pense por passos menores, né? Então, quantas cotas eu preciso para pagar o imposto do meu carro? Talvez seria um valor mais acessível. Quantas cotas eu preciso para poder eh, programar uma viagem, comer comer num restaurante uma vez no mês, né? Então, pensando assim, a gente pode pensar, olhar com outras formas, tá? Pois ele não é um ETF voltado para valorização, para rentabilidade. Ele pode até servir como educação financeira para as crianças, pagar a mesada através dos dividendos e você tentar introduzir isso, né, como uma educação financeira dentro do seu lar. Então, conclusão, né? Então, avalie os seus objetivos, né? Lembrando que ele não atende todas as necessidades, tá? Ele é focado para quem já tem um bom patrimônio formado, né? E só quer deixar aplicado e receber os dividendos mensalmente, tá? Considere os riscos, pois há volatilidade também. Explore as estratégias, né, complementares, né? Pois ele pode sim fazer parte da sua carteira de investimento e não deixe de consultar um especialista, tá? Então, lembrando, né, não é nenhuma recomendação de investimento. Então, estudem acerca dos ativos, mas não deixa de ser uma opção para aqueles que querem iniciar a sua vida de investidor aqui no Japão. Esse é o primeiro episódio dessa série de vídeos. Será um total de 4 episódios e nos vemos no próximo episódio. Até!